Nosso bate-papo agora é com o Ricardo Gontijo, que é o CEO da Direcional. O Ricardo que participa do painel O Futuro do Funding Imobiliário, as oportunidades de crédito diante da nova dinâmica de juros, capital internacional e expansão da demanda habitacional. Ricardo, o que você trouxe sobre esse tema para falar aqui com os seus pares? Bom, vamos lá. Acho que a gente tem vivido um momento interessante e desafiador, né? Porque no nosso setor nós temos basicamente duas fontes de funding, que são o FGTS e a poupança. FGTS financiando Minha Casa Minha Vida e numa situação de nenhum impacto proveniente das elevadas taxas de juros que a gente vive hoje nas taxas de juros desse segmento. Porém, do outro lado, a gente tem uma poupança que hoje perdeu a sua capacidade de investir no setor, já está no limite, especialmente porque em momentos de taxas de juros muito elevadas como atualmente, a poupança tem muitos saques. Então, o setor tem tido como fontes de financiamento, fontes, vamos dizer, mais alternativas, mais atreladas à taxa Selic, como a LCI, a LIG, os CRIs, que têm um custo mais elevado. Então, naturalmente, nesse momento, a gente tem custos bastante elevados para o crédito imobiliário, o que acaba limitando a capacidade de compra dos potenciais clientes que a gente tem. Isso significa que juros mais altos, as famílias financiam um percentual menor do imóvel e várias delas perdem a capacidade de compra como consequência. Então, acho que a gente teve uma discussão bastante interessante dos desafios que o setor vive nesse contexto e onde a gente vê como uma solução até que a gente tenha uma redução nessas taxas de juros atuais, que seria aí a solução estrutural para o crédito imobiliário. A gente tem, por outro lado, o mercado de capitais que tem sim se desenvolvido de forma surpreendente, com produtos bastante inovadores que têm, de certa forma, conseguido irrigar o setor com recursos para o financiamento das famílias. Esse ponto é fundamental, Quem precisa desse crédito são as famílias, para que elas possam adquirir a casa própria. Então, acho que o mercado de capitais tem, de certa forma, ajudado a minimizar esse cenário mais desafiador de juros bastante elevados que a gente tem hoje. Ricardo, agora falando de cenário geopolítico, o professor de Relações Internacionais, o Oliver Stankel, falou aqui sobre dois aspectos que nós nunca tivemos, como nas décadas de 1990 e 2010, um período tão bom, de tanta estabilidade para toda a humanidade, e nós estamos perdendo isso, vivemos tensões geopolíticas como um todo, e também que nós precisamos estar de olho em novas quatro grandes potências. Estados Unidos e Europa se mantêm, apesar de estarem perdendo a importância, a relevância que sempre tiveram, mas um olhar mais voltado para a Ásia. Como é que está o mercado imobiliário em relação a isso? Quais impactos, caso esse cenário se confirme, tudo indica que vá mesmo se confirmar? Bom, na minha visão, eu acho que é positivo nós termos hoje, como parceiros comerciais do Brasil, um leque maior de países do que tínhamos no passado, tá? Um dos grandes desafios que o setor nosso vive hoje é o de escassez de mão de obra. Então, a gente está o tempo inteiro buscando formas de incrementar a produtividade dos nossos profissionais para que a gente continue a conseguir incrementar o volume de unidades ofertadas no mercado, sendo que a gente não consegue ter o volume de profissionais necessários na mesma proporção que se incrementa o volume de oferta se nós mantivermos os nossos processos construtivos. Então, a gente tem investido de forma muito expressiva em processos inovadores que permitam esse ganho de produtividade por parte da nossa mão de obra, para que a gente continue tendo esse crescimento que o setor tem tido. Então, se a gente olhar o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ele entregava entre 350 e 400 mil unidades ano. O ano passado foram financiadas mais de 600 mil unidades, é um crescimento de 50% aí no intervalo de 4 anos. E quando a gente olha para a Ásia, China, países do Sudeste Asiático, são países que têm total condição de nos auxiliar com tecnologias, com equipamentos, com materiais que permitem esse ganho de produtividade. Então, eu acho que
essa proximidade é bastante positiva quando a gente analisa o futuro, né, do nosso país, a demanda enorme por habitação e a capacidade do setor de suprir essa demanda. Então, esses países eu acho que têm muito a nos agregar.